Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Forte abraço. Desde já, peço aquele like maroto, aquele like que você fortalece cada vez mais o nosso canal. Vamos para as nossas pautas. A nossa primeira pauta é justamente sobre a questão da Arena Fonte Nova. Meu amigão, tá tendo mosaico lá. A torcida do Bahia prepara mosaico com provocação para o Bavi do Campeonato Baiano e, abrindo aspas, o mosaico diz: não fujam. Tá aqui a imagem, né, do momento que o pessoal está montando lá o mosaico para este grande dia, né? Bavi para Salvador. Quem é torcedor do Bahia sabe, né, que é um domingo muito especial, mesmo para aqueles que não estarão na Arena Fonte Nova. Os ingressos foram todos vendidos em 2 dias, né? Na quarta-feira começou a venda para sócios, com grandes filas online, inclusive. E quando na quinta-feira os ingressos foram disponíveis fisicamente no estádio e em algumas lojas, esgotou muito rapidamente. Então, há uma expectativa de um grande evento neste domingo, o Bavi pelo Campeonato Baiano. Lembramos que nós teremos outro Bavi também pela Copa do Nordeste, mas o primeiro é pelo Campeonato Baiano. E o Renato Paiva falou sobre este jogo, dizendo o seguinte, abrindo aspas para o Renato Paiva, ele diz: domingo tem um clássico e é um ótimo momento para voltar a vencer. Sem dúvidas nenhuma, a melhor forma agora, né, de justamente o Bahia poder ter tranquilidade na segunda-feira é justamente vencer o clássico. O Ricardo Goulart, inclusive, falou, né, em uma frase antiga, que o clássico não é um jogo qualquer, né? Você tem que, de fato, ganhar. É para isso que o clássico existe, é para vencer. E quem vence fica com a semana mais muito leve mesmo. Agora, para quem perde, meu amigo de fé, minha amiga de fé, não dá não, viu? Segura a pressão. Bahia vem com 2 resultados negativos e tem a grande oportunidade de fazer um belíssimo jogo na Arena Fonte Nova e fazer com que o torcedor esqueça esses 2 últimos jogos, que foram as derrotas contra o Sampaio Correia e contra a equipe da Jacobinense. Antes do Bavi, o Ricardo Goulart, ele tenta passar a experiência vitoriosa que ele teve, né? Ele é um jogador de história do futebol brasileiro, bicampeão brasileiro. Ricardo Goulart, inclusive, antes de ser bicampeão, ele veio de um campeonato, de um título do campeonato na Série B, né? Pelo Goiás. Então ele fez uma sequência de títulos brasileiros. Ganhou no Goiás e depois o título consecutivo no Cruzeiro, e daí ele foi para o mundo. Abrindo aspas para o Ricardo Goulart, ele diz aí, ó, clássico não se joga, se ganha. Pronto, essa palavra aí que eu queria buscar do Ricardo Goulart para justamente mostrar a importância de um jogo como esse. Um detalhe, quando ele fala não se joga, se ganha, eu gostaria muito que o Bahia, além de vencer, desse aquele gostosíssimo chocolate, verdade, jogasse bem, né, com muita pressão, com muito volume de jogo, intensidade, para fazer com que a torcida jogue junto e faça a Arena Fonte Nova aquele caldeirão que nós já vimos diversas vezes. Eu vou colocar o Ricardo Goulart aí na tela, ele fala sobre justamente o Bavi, abrindo aspas para Ricardo Goulart, ele diz, ó, é um jogo à parte. Nossa equipe sabe o tamanho e a importância. Vamos jogar diante de nossa torcida. Esperamos que as coisas fluam para o nosso lado e que a gente possa conseguir o triunfo, que é importante para o campeonato e, claro, importantíssimo para a tranquilidade do Esporte Clube Bahia. O Esquadrão de Aço tem um jogo difícil. Bavi nunca foi fácil, um clássico nunca foi fácil. Não somente a questão do Bavi, mas outros grandes clássicos do futebol brasileiro. Este é um dos grandes clássicos, cercado de grande expectativa. É o primeiro clássico do Bahia na era City e, claro e evidente, nós estamos aqui aguardando o domingo. Hoje, por exemplo, nós estamos na sexta-feira, né? Mas se pudesse dar um salto de sexta para domingo, 16 horas, não seria de mal, não. Ó, o Ricardo Goulart ainda continua falando, ele fala sobre o posicionamento dele, jogando como centroavante. Ele diz o seguinte, abrindo aspas aqui para o Ricardo Goulart, ele diz, ó, sinto muito confortável jogando nessa função. Já atuei em outros clubes nessa posição de 9,
me sinto bem. Aí que tá, né? Ricardo Goulart já falou, inclusive, que não era centroavante, inclusive ele está no elenco do Bahia, no site, como meio-campista, mas agora ele já tem um discurso que, sim, se sente bem, se sente confortável, já jogou na posição de 9, sim, já jogou, mas sempre quando ele joga de 9, ele gostaria de estar na posição dele, que ele se sente mais confortável, mas quando ele diz me sinto bem, eu vejo muito na questão da performance do Ricardo Goulart. São 2 gols já, né? O Ricardo Goulart não vem sendo titular absoluto do Bahia, embora, na minha opinião, seja. Eu acho que é um rodízio que o nosso Renato Paiva faz, mas eu entendo que ele é o principal atacante do Bahia e deverá ser titular nesse jogo contra a equipe do Vitória da Bahia. Importante falar, se o Ricardo Goulart não estivesse fazendo gol, talvez ele não estaria dizendo me sinto bem, que preferia um outro posicionamento. Mas quando a bola está entrando, papá, lá ele, aí o cara fica de boa, né? Não, quero jogar aqui. Porque o gol é o grande momento do futebol. Então, o Ricardo Goulart fazendo gols, ele vai estar em muita evidência, com moral com o torcedor, se sentindo muito bem, como ele está falando, né? Então, o Ricardo Goulart, tomara que faça gols neste Bavi. Eu gosto do Ricardo Goulart, já falei algumas vezes, né? Ele é um jogador de grupo, a gente percebe isso. Chegou no dia do treinamento, chegou no dia da apresentação, muito profissional, né? Então, o comportamento do Ricardo Goulart, fora das 4 linhas, também é muito bom. Então, tá de parabéns o Ricardo e tomara que ele consiga fazer o seu gol aí, o nosso querido Manco, meu amigão, tem mais Ricardo Goulart aí, ó. Ele fala sobre a derrota do Esquadrão de Aço e cita um fato que eu estou meio preocupado, que são as finalizações. Tá todo mundo falando isso. O Daniel falou isso em entrevista, o Renato Paiva vem falando, o Ricardo Goulart também falou nesta coletiva de hoje. Mas eu acho que o caminho não é finalização. Eu acho que o Bahia precisa construir. Eu não estou vendo o Bahia finalizando com tanta facilidade. Eu acho que a questão da construção é muito mais importante, porque você cria oportunidades de fato de gol. Não é um chute qualquer. Não é um chute que você chuta de qualquer jeito, bate na zaga, volta a bola para você ou vai para a lateral. Isso aí, para mim, sinceramente, eu não julgo como uma finalização. Eu acho que o grande problema do Bahia é criação, é colocar jogadores como o Ricardo Goulart, o Biel, o Kaique, na possibilidade real de fazer gol. E isso não está acontecendo. O Bahia perdeu oportunidade, sim, finalização é o problema, sim, mas está criando muito pouco. Se o Bahia cria grandes oportunidades de gol, fazendo com que o goleiro faça defesas difíceis, por exemplo, eu não vi o goleiro da Jacobinense fazendo grandes defesas. Eu não vi o goleiro do Sampaio Corrêa fazendo grandes defesas. Aonde está essa finalização? Então eu fico preocupado, sinceramente, de não alienar a galera e o próprio jogador, achar que a finalização é o grande problema do Bahia. Não é. O grande problema do Bahia é a criação. E a criação precisa colocar esses jogadores em uma possibilidade real de fazer gols. Aí, se você tem isso e você chuta para fora, ou toda hora bota a bola na mão do goleiro, aí o problema é finalização. Mas enquanto a bola não chega e não coloca o jogador escancarado para fazer um gol, ou com possibilidade de fazer gol, nem um mano a mano, nem um drible, nem um corte, aí, sinceramente, por mais que ele chute, para mim é uma finalização que não entra em um número tão importante assim. Então, para mim, não é finalização o grande problema. Abrindo aspas para o Ricardo Goulart, ele diz: nos últimos 2 jogos tivemos muitas finalizações, mas infelizmente não convertemos em gol. O professor tem pegado no nosso pé, cobrado mais concentração, mais ambição de fazer o gol. O importante é que estamos criando. Não vejo, sinceramente. E a solução desse problema parte por reconhecer. Está focado muito na questão da finalização. Muito. Para mim, é criação. É colocar o atacante em possibilidade real de gol. É assim que se faz. É assim que se chega no treinamento para justamente chegar no jogo e executar. O nosso querido Renato Paiva tem pegado no pé, como o nosso Ricardo Goulart falou, cobrado mais concentração e tem que haver sim mais concentração e, sobretudo, ambição, mas não é somente de fazer o gol, é fazer o trabalho bem feito na construção, na criação e justamente naquela questão de fazer o gol. Então, vamos sinceramente torcer para que isso aconteça, mas finalização
é o problema do Bahia? Sim, mas o mais grave é criar, é fazer com que o processo final esteja ali concluído e o jogador finalize. Mas isso não está acontecendo. Eu vejo muito chute, que você vai e justamente a bola bate no zagueiro, vai para o escanteio, tudo. Eu vejo demais. Agora, finalização, na minha opinião, eu tenho duas questões importantes: chute e finalização. Para mim, o Bahia está chutando muito. Agora, finalização, na minha opinião, é um processo na qual você começa, constrói, cria, envolve o adversário e aí, a partir desse momento, você dá a oportunidade para que o atacante ou qualquer outro jogador finalize o processo. É isso que está faltando no esquadrão. Construção para que ocorra a finalização. E não somente o chute, que, na minha opinião, acho que os jogadores estão fazendo esta interpretação. Chuta demais, no entanto, não está tendo qualidade na construção e aí é qualquer chute. Vejo desta forma. E o Bahia precisa melhorar demais a construção, a criação de jogadas. Meu amigão, que beleza! Tá aí o nosso bate-papo no ao vivo. Eu vou falar mais sobre isso, né? É muito importante que a gente tenha essa separação, entendendo que o futebol é tudo ensaiado, se treina para isso. Então, eu posso separar, sim, chute e finalização. Chute é qualquer jeito, a bola veio, eu chutei. Agora, finalização, não. Há uma construção daquilo. E neste processo de construção, a finalização é isso, final. O arremate, o chute. Mas o chute em uma situação de tudo foi construído e você tem totais condições de fazer o gol. É aí que está. É aí que está a situação. O Bahia pode estar chutando muito, mas finalização, acho que não está acontecendo. Forte abraço a todos vocês, meus amigos. Joga duro e arrebenta. Vamos nessa? Copia o nosso link, coloca nas suas redes sociais, se inscreva no canal e aquele like maroto sapeca para dar moral para a gente. Tá bom? Forte abraço a todos. Valeu!